Boa noite, amigos e amigas do Esporte na TV da noite de hoje, terça-feira, 19 de novembro de 2019, o Dia da Bandeira, começando aqui na Vale TV, canal 14 da NET de Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha, o seu tradicional Esporte na TV, mais de uma década no ar aqui na Vale TV, também nos aplicativos, nas linhas digitais da Vale TV, no Facebook, no YouTube, no Instagram, enfim, em todas as plataformas. Vamos falar, como de costume, muito de futebol, Campeonato Brasileiro na sua reta final, Brasileirão, a dupla Grenal se preparando aí para os jogos do próximo final de semana, os dois jogos no domingo à noite, o Grêmio jogando em São Paulo diante do Palmeiras, o Palmeiras ainda na briga matematicamente pelo título do Brasileiro, 18 horas na capital paulista, portanto, e o Internacional uma hora mais tarde, 19 horas no Beira-Rio, o Inter recebe a equipe do Fortaleza. Se terminasse hoje o Campeonato Brasileiro, o Grêmio e o Internacional estariam classificados para a próxima fase, ou melhor, para a próxima Libertadores da América, com o Grêmio entrando direto na fase de grupos e o Internacional no momento na chamada fase preliminar. Libertadores desse ano que tem a grande final marcada para próximo sábado, 17 horas, lá em Lima, no Peru, um jogão, um jogaço. O Flamengo enfrenta a equipe do River Plate, o River Plate, atual campeão da Libertadores. No futebol da nossa aldeia, as duas equipes do Vale dos Sinos se preparando para o Gauchão de 2020. O Aimoré já começou seus trabalhos com o PC Oliveira, com o preparador físico Rafael Dias, está a todo vapor com a montagem do elenco para o Gauchão. O Aimoré que fez um bom trabalho na Copa Silverard, e o Esporte Clube Novo Hamburgo, treinado por Julinho Camargo, começou na tarde de hoje, deu o pontapé inicial para o Gauchão 2020, a primeira parte do elenco, os jogadores da base que jogaram a Copa Silverard se apresentaram ao Julinho Camargo, além dos atletas da base anilada, também o goleiro Jackson, recém-contratado. Portanto, o Novo Hamburgo e o Aimoré se preparando e muito já pensando no Gauchão 2020. Mas o nosso assunto aqui é futebol. Ele também já trabalhou no Esporte Clube Novo Hamburgo, mas trabalhou também com grandes goleiros do futebol brasileiro em grandes equipes aqui do futebol gaúcho e também do futebol nacional, equipes tradicionais. Eu falo do preparador de goleiros, Chico Alves. Muito boa noite, Chico. Seja bem-vindo ao Esporte na TV. Boa noite, Daniel. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, né, numa emissora que tem abrangência muito grande aí no Vale dos Sinos, né? E estamos aí para o que deve aí para falar um pouquinho aí sobre aquela cachaça boa do dia a dia, que é o futebol, né? Sim. Chico Alves, Francisco Alves, brasileiro de São Lourenço do Sul. O Chico que recentemente trabalhou no Esporte Clube Comercial, o tradicional comercial da cidade de Campo Grande, jogou o Campeonato Sul Mato Grossense com o trabalho do treinador Mário Tilico. Trabalhei com o Mário Tilico esse ano, né? Eu conheci lá no Mato Grosso. Ex-atacante, né, do São Paulo e do Cruzeiro. Sim, carioca, né? Um excelente profissional, né? A gente se deu muito bem lá na pré-temporada e no estadual, onde a gente foi para semifinais, aí a gente perdeu para o Aquidauanense, né? E aí foi a final lá do Sul Mato Grossense, foi Aquidauanense e Águia Negra de Rio Brilhante. Opa, chegou entre os 4 melhores, então, o comercial, que é da capital, que é de Campo Grande mesmo. Trabalhaste também com o treinador Rodrigo Casca na Associação Caçador, o Caçadorense de Santa Catarina, também no União Frederiquense, no Naviraense do Mato Grosso do Sul, e também trabalhaste no futebol sergipano, na equipe do Três Passos e também no Esporte Clube Novo Hamburgo, com os treinadores Edinho Rosa, o Leandro Machado e o Regis Macedo. Sim, eu conheci, quem me trouxe para Novo Hamburgo e para trabalhar no Esporte Novo Hamburgo, Esporte Clube Novo Hamburgo na base, foi o Diego Zig,
né? Diego Zig, grande Diego Zig, aliás, o Diego que estaria hoje aqui no programa Esporte na TV por motivos profissionais, o Diego que trabalha hoje na equipe do 3 de Fevereiro do Paraguai, grande profissional, Diego Zig, campeão gaúcho 2017 pelo Esporte Clube Novo Hamburgo, trabalhando então direto com o Diego. Sim, trabalhei com ele de 2014 e saí em 2016. Aí conheci os profissionais aí que foi o Regis Macedo, que está na China, o Edinho, que hoje está no Sub-19, que está fazendo um excelente trabalho lá na base, e o Leandro, que hoje está no São Luís de Juí, que eu trabalhei com ele no Sub-20 em 2015, né, 2014. Grandes treinadores, grandes profissionais, aí nós, salientando nossos parabéns, aí falamos antes de Esporte Clube Novo Hamburgo, para a base do NOI, o Sub-19 do Esporte Clube Novo Hamburgo, o Sub-19 que ficou entre os 4 melhores da Copa Sul, com equipes tradicionais do futebol do sul do Brasil, Paraná Clube, Atlético, também a equipe do Coritiba. Parabéns aí para a base do Novo Hamburgo e também parabéns para a categoria Sub-19 do Futebol Clube Estância Velha, da cidade de Estância Velha. O Estância que fez bonito na Copa da Federação Sub-19, empatou os 2 jogos categoria Sub-19 com o Brasil de Pelotas nas Acácias e também no Bento Freitas, 1-1 os 2 jogos, e nos pênaltis no último domingo lá no Bento Freitas, a equipe treinada pelo Júlio Santos acabou perdendo o jogo pelo placar de 4-2, ficando entre os 4 melhores aí nesse primeiro trabalho do Sub-19, um grande trabalho, portanto, do treinador Júlio Santos. Mas, Francisco Alves, um pouco mais aí sobre o teu trabalho, a tua carreira aí dentro do futebol gaúcho, Ale. Trabalhaste então muitas equipes aqui do futebol gaúcho, Três Passos, Novo Hamburgo, União Frederiquense, e quais as outras equipes, Chico? No Inter de Santa Maria, no Guarani de Camaquã em 2011, 2012, né, onde a gente fez uma excelente campanha junto com o Fabiano Daitz, né, que era o treinador na época. E no ano passado eu fui para Caçador, onde trabalhei com o Rodrigo Casca. O meu início, na realidade, foi em São Lourenço do Sul, né, onde o Mazzaropi, ex-goleiro do Grêmio, montou um centro de treinamento. Aí me deu a oportunidade de fazer parte do treinamento de goleiro e eu segui até hoje, estou nessa função, né, fazem 14 anos. E como é que é trabalhar aí com o Mazzaropi? O Mazzaropi de uma biografia muito bonita dentro do cenário do futebol brasileiro, aqui para nós gaúchos, uma biografia muito bonita junto à torcida do Grêmio, campeão mundial de 83. Como é que foi trabalhar com o Mazzaropi? Foi assim, não tem explicação, porque a oportunidade foi de um profissional que ele ganhou tudo. Né? Ele ganhou tudo na carreira, né? Eu conheci ele em São Lourenço do Sul, onde quando ele veio do Japão, ele montou um centro de treinamento lá, tinha uma casa lá, né? Aí eu conhecia já os filhos dele, e aí ele perguntou se eu queria trabalhar no centro de treinamento dele lá. Eu disse assim, não, eu te ensino, né? Tem a minha pré-temporada do Japão, né? Onde trabalhou com vários goleiros que foram para a seleção. Aí me deu a oportunidade, vim para o Sapucaense em 2006 com ele, que quando ele vem do Japão, ele virou treinador, né? Ele era treinador de goleiro no Grêmio, no Japão, aí ele virou técnico em 2006, né? Aí eu vim para o Sapucaense com ele. Pegaste aquela fase do Sapuca, que o Sapuca jogou a Série A do Gauchão? Não, ou estava no acesso aí? Eu saí em 2007, né? Aí, em 2008, eu fui para o Guarani de Venâncio junto com o Mazzaropi também, onde tinha o Edenilson. O Edenilson, ele era atacante na época, né? Nós lá. Aí o Mazzaropi botou ele de lateral direito, ele foi para o Caxias de volante e depois foi para o Corinthians. E lá também tinha o Alex Amado. Então, naquela época... O Edenilson hoje que está no Internacional. Inter. E o Alex Amado, atacante também, né, esteve com a gente lá no Guarani de Venâncio em 2008. A gente fez uma boa campanha também, que agora é a divisão de acesso, lá era a segunda divisão, né? E depois eu segui a minha carreira sozinho, né? E graças a Deus consegui trabalhar com vários goleiros, né? Vários goleiros eu ajudei, me ajudaram também, que às vezes a gente tem que ir nessa questão assim, que a gente faz toda a preparação para o goleiro, né? Mas eles também te ajudam por causa que eles fazem boas atuações e aparece o nome dos dois. Acaba, né? Valorizando o trabalho dos dois, do goleiro e do profissional também, do preparador. Com certeza. Mas o Esporte na TV vai para um breve intervalo, depois vamos continuar falando aí com o Francisco Alves, preparador de goleiros, e também teremos uma nova atração, mas é depois do intervalo.
Intershop, na Galeria Hamburguesa, no calçadão Oswaldo Cruz, no centro de Novo Hamburgo. Fone 35936330. A loja oficial do torcedor colorado no Vale dos Sinos. Para ser feliz, todo brasileiro tem um jeito. E para provar, eu vou contar a história de 1, 2, 3 sujeitos. Seu João é porteiro, com 4 filhos pra criar. Sem nada no dinheiro, sai de férias relaxar. A Lu que faz plantão, trabalha duro sem parar. Foca no verão e dá um jeito de malhar. Até a Dona Teresa, que só sabia lamentar, deixou de lado a tristeza e foi pro palco arrasar. O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. Turismo, academias, maturidade ativa e muito mais. Veja se você também é um beneficiário. Acesse o site ou vá até uma unidade do Sesc e faça seu cartão. Falando um pouco dos 30 anos da Forrotec, uma empresa que se estabeleceu no mercado setor calçadista de componentes em Novo Hamburgo e vem nesse tempo todo desenvolvendo produtos de alta performance, de qualidade para o setor calçadista, moveleiro e artefatos. Claro que isso tudo devemos às parcerias, à fidelidade, ao nosso trabalho, não só dos nossos clientes, como os nossos companheiros, nossos parceiros, nossos funcionários que hoje estão com a Forrotec. Então, vai aqui o meu agradecimento dos 30 anos. É uma luta constante e que seguimos nesse caminho, nesse projeto que a gente levantou nesses anos todos aí. Na Tubarão Centro de Natação e Hidroginástica, você encontra a maior e melhor piscina aquecida da região. São 25 metros de comprimento por 15 metros de largura. Contamos com uma equipe de professores qualificados para aulas de natação, hidroginástica para iniciação ou condicionamento físico, localizado na Rua Emancipação 115, bairro Primavera. Também nos telefones 3107-5663 e o 3107-3692. Grêmio Mania, na Galeria Hamburguesa, no calçadão Oswaldo Cruz, no centro de Novo Hamburgo. Fone 3594-6317. Grêmio Mania, a loja oficial do torcedor tricolor. Estamos de volta com o Esporte na TV da noite de hoje, terça-feira, e agora vamos falar um pouco do futebol municipal, futebol varziano aqui da cidade de Novo Hamburgo, futebol varziano. Os jogos que encerraram a quinta rodada, que encerraram a primeira fase do campeonato. Na categoria veterano, o veterano de Canudos fez 6-0 na Portuguesa. O 11 Gaúcho perdeu em casa para o Canto do Rio por 5-0. O Rondônia fez 3-1 em cima do Vila Nova. O São José fez 2-1 no Guarani e o Farroupilha em casa perdeu para o Botafogo do Mauá pelo placar de 3-2. No primeiro quadro tivemos no último domingo Veterano de Canudos 2, Portuguesa 1, 11 Gaúcho e Canto do Rio 0-0, Rondônia 1, Vila Nova 3, São José e Guarani 1-1 e Farroupilha 3, Botafogo 0. Definidas então as quartas de final no próximo domingo em confrontos de jogo único. Na categoria veterano, os jogos serão a categoria veterano
acontece pela manhã e os jogos da categoria primeiro quadro à tarde. O veterano às 10 horas e o primeiro quadro às 15h30. Veterano, teremos veterano contra a equipe do Guarani. A Portuguesa, um abraço aí para o Kleber, atleta da Portuguesa, o Kleber Borges. Portuguesa recebe o São José. O Botafogo enfrenta o Rondônia e o Farroupilha enfrenta o Canto do Rio. Na categoria primeiro quadro, as quartas de final, em jogo único, Vila Nova contra a Farroupilha. O veterano enfrenta o Guarani, o São José enfrenta a Portuguesa e o Hamburguesa enfrenta a equipe do Canto do Rio. Lembrando que a seleção brasileira fez hoje amistoso, ganhou da Coreia do Sul amistoso lá na Arábia Saudita pelo placar de 3-0. Pelo Campeonato Brasileiro, ontem à noite, no fechamento aí da rodada 33, no Mineirão, jogo de 0-0 para Cruzeiro e Avaí, jogo que rebaixou matematicamente a equipe do Avaí para a Série B. E o Cruzeiro, aí, cada vez mais complicada a sua situação dentro do Campeonato Brasileiro. Já o Vasco da Gama ficou no empate com o Goiás 1-1. Os 8 melhores do Brasileirão, Flamengo 81, Palmeiras 68, as duas equipes aí brigando pelo título. Santos tem 65 e o Grêmio 56, fechando o chamado G4. Atlético do Paraná, quinto colocado com 53, já garantido para a próxima Libertadores. Sexto lugar, 53, o São Paulo. Sétimo lugar, com 50, o Internacional. E também em oitavo lugar, com 50, a equipe do Corinthians. As equipes do São Paulo e do Internacional na chamada zona de pré-Libertadores. Na Série B do Brasileirão, o Brasil de Pelotas, que perdeu no último domingo para o São Bento em Sorocaba por 3-1. O Brasil hoje está na segunda parte da tabela, é o 13º colocado. E na Copa Silverard, no primeiro jogo da decisão, no último domingo, o São José foi a Pelotas e perdeu para o Pelotas por 2-0. No próximo sábado, 15 horas, a grande decisão da Copa Verarde. Lembrando que o São José já está garantido para a próxima Copa do Brasil e o Pelotas na Série D. Mas o nosso assunto segue futebol. Quem vai falar agora de imigração e também de discriminação no futebol é o historiador Gilson Varken, o Gilson que é responsável aí pelo memorial, um dos responsáveis pelo memorial do Esporte Clube Novo Hamburgo. Boa noite, Gilson. Boa noite, tudo bem? Gostaria de agradecer a oportunidade para falar um pouquinho de literatura, né? E a literatura no futebol especificamente, né? Porque amanhã, na quinta-feira à noite, às 18h30, ali no Espaço das Artes, na rua 1º de Março, número 519, me parece, ao lado ali da Casa Aldo, né? Eu vou dar uma palestra sobre imigração e discriminação no futebol. E é um assunto muito até polêmico, né? Mas muito legal, que é um pouco diferente do livro que eu publiquei. Tem alguns assuntos novos, claro que eu vou utilizar alguns assuntos já existentes no livro que eu escrevi, porque vou falar também da história do futebol, né? A história do futebol aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil, os primeiros clubes que surgiram, né? Surgiu a partir lá de São Paulo, depois o Esporte Clube Rio Grande, isso também vai ser comentado amanhã. E a discriminação, né? Perdão, Gilson, temos a imagem aí para o Gilson comentar conosco. A nossa produção tem a imagem, então, para o Gilson comentar. E essa imagem aí, Gilson? Essa aí é de um atleta que, na verdade, não chegou a jogar a primeira Copa do Mundo por pouco, por uma rixa entre CBD e CBF, né? O Friedenreich, né? O Friedenreich, o pai dele era alemão e a mãe era brasileira, de origem negra, né? E ele, para entrar nos jogos, ele alisava o cabelo, mas ele tinha uma vantagem. A vantagem dele era a seguinte: o pai dele era da classe da elite, era bem de posses, né? Então, ele não teve muitas dificuldades de entrar no meio do futebol, ao contrário de quem a maioria do pessoal mais pobre já tinha essa dificuldade. Aí, a partir da década de 20, que começam a ser admitidos os negros no futebol. E muitos criaram as suas ligas, né? Porque não eram aceitos pelos times. Aqui no Hamburgo aconteceu tudo que é Porto cidade, Alegre, se não estou enganado, existia a Liga da Canela Preta. Exatamente, essa liga aí, inclusive foram perdidos os documentos em 1941 em função da enchente, mas foi feito um filme, eu não vi esse filme ainda, né? E tem um historiador também que escreveu um livro sobre a parte da Liga das Canelas Pretas, mas realmente
Se perdeu todo o histórico chamava de Liga Nacional de Futebol Porto-Alegrense, me parece. Além disso, tinha outras 2 ligas também do futebol, que eram ligas inferiores, né, que jogavam futebol. E aí, a partir da década de 20, dizem que primeiramente o Inter começou a aceitar os de origem negra, né, chamado de Clube do Povo, coisa e tal. Então, essa rivalidade, o Inter era Clube do Povo, o Grêmio era Clube da Elite, né, porque era no Moinhos, né. Isso tudo eu vou comentar amanhã. Tá certo. E agora eu vou perguntar pro Francisco Alves, aí pro Chico, aí, um pouco mais da biografia dele, não só como treinador de goleiros, mas a biografia dele dentro do futebol. Chegasse a atuar como jogador, Chico? Eu, na realidade, eu jogava de atacante, né? Eu comecei a trabalhar com goleiro logo que o Mazzaropi fez o centenamento. No início, comecei a trabalhar com 30 goleiros, né? Tudo várias idades, né? Até 20 anos, né? E lá em São Lourenço do Sul mesmo. Lá em São Lourenço do Sul, né? Lá no centro de treinamento dele. E tu foste atacante de quais equipes aí? Eu joguei no Brasil, no Juvenil, né? Joguei aqui no Lia Brasil, aqui em Nova Petrópolis, né? E joguei uns estaduais de amador. O tradicional estadual de amadores, né? Naquela época era mais forte. Era Linha Brasil, Nova Petrópolis, ali Morro Reuter. Era forte o campeonato estadual. Agora eu não sei como é que está. Infelizmente o campeonato terminou, né? Que a maioria dos campeonatos tá sendo ali em Bom Princípio, ali, tipo o Bento também o campeonato é forte, amador, e aqui em Novo Hamburgo também que voltou, né? Eu vejo notícias aí, a qualidade está muito boa e o campeonato está sendo muito pegado. Tá certo. Agradecendo então a tua presença, Chico, aí o nosso maior inimigo aqui é a questão do tempo. Sim, aí, que o tempo realmente corre aqui no programa Esporte na TV. As tuas considerações finais aí para o telespectador da Vale TV, aquilo que tu gostaria de destacar, aquilo que eu não te perguntei, queres deixar algum recado, algum abraço, tudo contigo aí. Eu, na realidade, queria agradecer, né, a oportunidade mais uma vez e dizer que ele estava falando de discriminação e essa situação toda aí, que esse negócio de racismo no futebol, principalmente, é uma coisa complicada, por causa que vai várias idades no estádio, de repente não é aquela pessoa que está gritando com palavras de racismo, qualquer outra situação, né? É um golaço contra essa questão do racismo. Inclusive, um atleta aqui que jogou já no Internacional passou agora recentemente por situação que foi o atleta Tyson. Então, isso aí eu acho que nós de todas as raças, a gente tem que se unir para isso aí acabar, porque isso que faz parte é preto, branco, qualquer outra cor aí que está no estádio. Então, amanhã é o dia da consciência negra, 20 de novembro. Eu, graças a Deus, eu tenho orgulho da minha cor, né? Então, todos acho que tem que ter orgulho das suas cores, por causa que Deus é um só, né? Então, Deus não escolhe cor. Deus é de todos aí. Obrigado aí, sucesso aí pro Francisco Alves, pro Chico, e as palavras finais aí do Gilson Varken aí, mais uma vez fazendo um convite para a comunidade hamburguense, a comunidade aqui do Vale dos Sinos, para esse bate-papo legal da próxima quinta-feira, o horário e também o local, Gilson. O local vai ser na Casa de Artes, ali bem no início da 1º de março, tá? Do lado da Casa do Alto. Ali, essa Casa de Artes já era antigamente a Casa de Artes. Então, é imigração e discriminação no futebol. Além desses 2 assuntos, eu vou falar um pouquinho da história do futebol, né? Quando surgiu o futebol aqui na cidade de Novo Hamburgo, Porto Alegre e no Brasil, né? Que iniciou em São Paulo. E, além disso, amanhã nós temos o início da Feira do Livro de Novo Hamburgo. Então, gostaria do comparecimento da comunidade lá. E a gente vai estar lá com a Alvales, lá com os nossos livros, né, divulgando. E o meu caso é a história do futebol, mas tem outros parceiros que são poesias e outras áreas afins, né. Tá bom, então muito obrigado aí ao Gilson e ao Chico. E o Esporte na TV de hoje fica por aqui, retomando ao vivo amanhã, quarta-feira, a partir das 19h30. O nosso abraço aí para a Valquíria, para a Kika, sempre na audiência do programa Esporte na TV. Muito obrigado aí pela audiência de todos e fica o convite, permaneça com a programação da Vale TV.